Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vaerá, que quer dizer, e mostrou-se, nós vamos ler ali no texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, e versos 17 a 19, nós fizemos essa leitura desse mesmo texto ontem à noite, mas agora nós vamos fazer esse texto já sobre uma outra ótica para nós entendermos. Diz assim, Gênesis 18, versos 17 a 19. E disse o Eterno, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para agir com justiça e juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos mais um pouquinho adiante. Disse mais o Eterno, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Eterno. Amém. Queridos, aqui nós vemos Abraão, ele recebeu aqueles 3 anjos do Eterno e 2 desses anjos depois se dirigem a Sodoma para destruir aquela cidade. Mas interessante, irmãos, aqui é que o Eterno, ele se pergunta a si mesmo, no verso 18, no verso 17, ele se pergunta assim, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Veja bem, irmãos, o Eterno precisava dar satisfação a Abraão de alguma coisa? Não. O Eterno não precisa dar satisfação do que ele vai fazer a ninguém. Mas o Eterno, ele via em Abraão um modelo de servo do Eterno que iria ser um modelo para a humanidade que o Eterno gostaria que fosse gerada a partir de Abraão. Amém? Aquela nação que seria gerada a partir de Abraão, que ela também fosse modelo para todas as nações. Então o Eterno, dentro dessa perspectiva, ele vai e pergunta a si mesmo, eu vou ocultar o que eu vou fazer de Abraão, ele não sabe que eu vou destruir Sodoma, então eu vou falar com ele. Mas a pergunta que vem, por que o Eterno fez isso também? De falar com Abraão sobre aquilo que ele ia fazer em relação a Sodoma. Por que o Eterno fez dessa forma? Irmãos amados, o Eterno, ele queria que Abraão fizesse o que efetivamente Abraão fez. Ou seja, o Eterno queria que Abraão intercedesse por Sodoma. Mas Sodoma era um lugar onde não havia bondade, era um lugar de muita perversidade, de muita maldade. Mas aí o Eterno vai, fala com Abraão, e Abraão vai fazer o quê? Vai fazer tefilá, vai orar exatamente pelaquela cidade perversa, por aquela cidade maldosa, por aquela cidade desobediente às coisas do Eterno. Então Abraão vai fazer aquilo que o Eterno queria, que ele orasse por aquela cidade. E Abraão, ele vai agora interceder, que como vemos, irmãos, no verso 23, quando Abraão vê que o Eterno vai destruir Sodoma, aí ele chega-se ao Eterno e diz assim, destruirás também o justo com o ímpio? Né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E Abraão tinha lá o seu sobrinho Ló, que estava dentro daquela cidade. Então, verso 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti que não faria justiça o juiz de toda a terra. Abraão entra com intercessão ali por aquela cidade maldosa, maligna, e ali o Eterno responde no verso 26, então disse o Eterno, se eu em Sodoma achar 50 tzadikim, 50 justos, dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles.
Então Abraão continua intercedendo. E se eu achar 45? E se achar 40? E se achar 30? E se achar 20? Até, e se achar 10? E o Eterno responde para Abraão: olha, se eu achar ali 10 tzadikim, eu pouparei a cidade toda por amor deles. E ali, meus irmãos, vocês vejam bem, no final das contas, Sodoma foi destruída. Então, a pergunta que fica é, a oração de Abraão não foi atendida, né? Porque a cidade foi destruída. Então, por que o Eterno quis falar para Abraão, quis que Abraão orasse, se o Eterno já estava decidido que ia destruir a cidade? Amém? Veja bem, porque o Eterno queria ver o caráter de Abraão. O Eterno queria ouvir a intercessão de Abraão, porque essa é a finalidade do servo de Deus, orar mesmo por aqueles que não querem fazer o bem, por aquelas pessoas que são más. Ele tem que interceder. E olha bem, Abraão fez isso. O Eterno queria era isso, porque de si o Eterno já tinha decidido que ia destruir Sodoma. O Eterno destruiu Sodoma. Então, a pergunta é que toda aquela oração de Abraão serviu para quê? Serviu para mostrar para o Eterno o caráter de Abraão, a bondade de Abraão, um coração voltado para interceder pelas pessoas. E é interessante, queridos, que alguém poderia perguntar assim, mas Abraão não teve oração atendida? E às vezes o Eterno não atende imediatamente a oração até dos seus servos. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque o Eterno, às vezes, porque a nossa geração, ela é muito imediatista. Então nós temos que entender que o Eterno, muitas vezes, ele está aguardando a resposta para um momento mais adiante. Amém? Às vezes ele responde logo, às vezes ele responde um pouquinho mais na frente, porque ele está vislumbrando uma situação muito melhor para o seu servo, para a sua serva. Amém? Às vezes o Eterno até diz não, porque ele está vendo que o não dele vai ser melhor para o seu servo e a sua serva. Amém? Então, queridos, veja bem, nós vemos aqui o Eterno querendo ver o caráter de Abraão, que Abraão intercedeu por aquela cidade maldosa, perversa, e era isso que o Eterno queria. Porque em relação à cidade, o Eterno já tinha decidido, eu vou destruir Sodoma, e destruiu Sodoma. A mesma coisa nós vemos aqui, exemplo, meus irmãos, de Yeshua HaMashiach. Yeshua, na cruz, ele também intercedeu por aqueles que o crucificavam. Então, irmãos, veja bem, verso 33, Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então, Yeshua ficou no meio e os malfeitores ladeando ele dos dois lados. Verso 34, Lucas 23, 34. E dizia Yeshua, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Veja bem, o caráter do próprio Eterno, o caráter que Deus viu em Abraão, e Yeshua revela ali na hora da sua morte, pede perdão para aquelas pessoas, porque não sabem o que fazem. O mesmo exemplo nós vemos em Estevão, no Atos capítulo 7, quando Estevão vai ser apedrejado, meus amados. O que acontece? Estevão, Atos 7, verso 59, diz assim, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Então vocês vejam bem, irmãos, que houve a intercessão. Deus, ele queria ouvir essa intercessão. Se Deus vai perdoar ou não, aí é outra história. Nós vemos que Yeshua pediu, não imputes esse pecado, mas 40 anos depois, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Amém? Então, a oração de Yeshua, que é o próprio Eterno feito homem, foi feita para mostrar o caráter de Yeshua, um caráter do Eterno, um caráter perfeito. Amém? Estevão também mostrou esse caráter muito importante, de muita bondade e de muita misericórdia. Amém? E nós vemos isso no ensino do próprio Yeshua.
E Yeshua fala em Mateus 5,44, que ele diz assim: eu, porém, vos digo, Yeshua falando, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Amém? Então, queridos, Yeshua está dizendo, orai por aqueles que vos perseguem. Abraão orou por uma cidade perversa. Abraão orou por uma cidade maligna, ruim. Orou incessantemente, não foi uma oração simples, não foi uma oração, irmãos, da boca para fora, foi uma oração com kavaná, uma oração com intenção de que o Eterno livrasse Sodoma daquele juízo. Mas o Eterno queria ouvir isso de Abraão, ouvir Abraão intercedendo pelo mal, por aquele por aquela pessoa maldosa, porque nisso está o caráter daquele que serve a Deus. E Yeshua disse, orai por aquele que vos perseguem, mas orai com kavaná, orai querendo abençoá-los, porque nisso vós sois chamados filhos de Deus. Por isso que Abraão era filho de Deus, por isso que Abraão era um homem amigo de Deus, porque Abraão, no momento que ele soube que o Eterno ia destruir Sodoma, ele tomou as dores daquelas pessoas malignas, tomou as dores daquelas pessoas ruins, e clamou ao Eterno. O Eterno ouviu, ficou feliz, viu o caráter de Abraão, mas destruiu Sodoma, porque o Eterno já tinha decidido que ia destruir Sodoma. Mas o que ele queria de Abraão era que Abraão intercedesse. E nisso o Eterno se agradou. Amém? O Eterno que eu ouvi de você e de mim, que a gente ore por todas as pessoas, mesmo as pessoas ruins, pessoas más. Amém? Ore por todos, para que o Eterno venha livrá-los e para que nós possamos ter um coração de Deus em nossas vidas. Nós sejamos filhos de Deus, porque quem é filho de Deus é aquele que ora pelo seu próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. O próximo pode ser bom, pode ser mal, pode ser quem for, mas deve ser amado e devemos orar por ele como a nós mesmos. Amém? Devemos fazer que nem Abraão, uma cidade maligna, onde as pessoas cometiam pecados gravíssimos, mas Abraão intercedeu por aquela cidade. Diante de quem? Diante do Altíssimo. Amém? Mesmo assim, o Altíssimo ficou muito feliz de ter ouvido essa oração de Abraão, mas destruiu a cidade do mesmo jeito, porque o Altíssimo já tinha decidido isso. Amém? Pois o Eterno que ouvir de nós uma oração de sentimento, uma oração com coração a favor dos nossos inimigos. Amém? E de todas as pessoas, sejam amigos, sejam inimigos. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Amém? Que o Eterno abençoe a todos nessa tarde de Shabbat. Deus abençoe a todos. Amém e amém.